Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Durante muito tempo, as corregedorias dos tribunais funcionaram como um órgão especializado na inspeção, procurando erros e punindo desvios. Mas com o advento do processo judicial eletrônico e com a modernização do judiciário, esses magistrados passaram a ganhar novas funções que estão mais ligadas ao planejamento e ao aprimoramento dos serviços da Justiça. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o corregedor do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, o desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Muito bem, desembargador, seja bem-vindo. O senhor está na sua casa. Bom, nós gostaríamos de começar essa nossa conversa falando justamente sobre essa tradição que havia antigamente de que o corregedor funcionava como uma espécie de fiscal que vasculhava as unidades à procura de erros e até era obrigado ou inerente à sua função, punia pelos desacertos e especialmente pelos desvios de conduta. Havia até um certo temor em relação à visita do corregedor. Essa imagem, desembargador Grácio, ela já faz parte do passado? Olha, Vanderlei, eu acredito que sim, porque eu sou do tempo e que o corregedor e sua equipe chegavam na vara para fazer a inspeção correcional. Eram 10, 11 pessoas, pegavam o gabinete do juiz. Naquela semana que ficavam lá, ninguém conseguia trabalhar, exatamente porque o corregedor e a equipe está ali, podia haver algum deslize. Evidentemente que isso mudou. Mudou pela tecnologia, mudou pelo avanço do judiciário, mudou pela necessidade do próprio jurisdicionado. Sim. E hoje a gente tem, com esse avanço tecnológico, a gente tem muito mais possibilidade de verificação da atuação funcional e de estrutura da própria unidade judiciária aqui no tribunal. E se faz as visitas e se tornam muito mais leves, muito mais rápidas. E, inclusive, já quero deixar uma coisa bem entendida aqui, no sentido de que nós pensamos que quanto menos a corregedoria interferir no andamento da vara, é mais fácil para todos, para o nosso trabalho e para os próprios funcionários e juízes daquela vara. Então eu acho que mudou porque houve a necessidade de mudança. Isso sem qualquer crítica em relação aos corregedores que me antecederam. E eu acho que está muito mais fácil, muito mais leve. Muito bem, essa imagem, digamos assim, policialesca, que foi referida aí na nossa pergunta inicial, também refletia a própria percepção da sociedade em relação ao judiciário, que durante muitos anos foi considerado aquele poder mais fechado, mais hermético. Falava-se, por exemplo, que o Conselho Nacional de Justiça ele tinha como uma das principais missões aquela de abrir a famosa caixa preta do judiciário. Bom, a Justiça conseguiu perder esse estigma e essa caixa preta, ela existe mesmo? Olha, primeiro eu quero deixar claro, eu era contra o Conselho Nacional de Justiça. Eu tinha por mim a desnecessidade do Conselho. Eu me mostrei errado. Eu acho que o Conselho hoje é um órgão superior da Justiça do Trabalho, tem a função tanto de fiscalizar o orçamento, administrativamente, e a própria conduta dos juízes. Mas o que se revelou é que essa caixa preta, tão falada à época, não existe. Porque as corregedorias, juntamente com os tribunais, já vinham, quando era o caso de desvio de conduta, cobrando a atitude dos magistrados. Tanto é que, apesar do CNJ, apesar dos processos administrativos que existem hoje, nada modificou além do número, mas o número em face à quantidade de magistrados, não o número de atuações ou desvios de condutas desses mesmos juízes. Desembargador Grácio, o corregedor ele pode apenas fazer recomendações ou, em alguns casos, ele vai ter o poder até de determinar orientações aos magistrados? Bom, são duas coisas distintas. As recomendações a gente faz no sentido de velar pela mesma ou mesmo tipo de atuação funcional em relação aos processos, nas diversas unidades judiciárias do Estado. Como aqui nós temos 60 varas, essas recomendações saem para todos. E as atuações de determinação de o que fazer acontecem em relação quando a atuação jurisdicional não é feita de forma correta. Aí é uma determinação específica para aquele caso. Bom, essas duas categorias, recomendação e determinação, o que é mais comum na inspeção correcional? Depende do fato concreto. Sim. Nas atas, pelo menos nas atas que eu faço, tanto há uma recomendação, no sentido de aproximar a atividade jurisdicional de todas as varas para o mesmo fato,
para o mesmo caminho a ser seguido, e a determinação quando há algum desvio, não posso dizer desvio de conduta, ou melhor, dizendo desvio de conduta não quero dizer que seja uma coisa grave, mas apenas um entendimento de uma solução que pode não ser a melhor para o caso. Então, nesse caso, eu faço o quê? Uma determinação dizendo o que deve ser feito. Se o juiz se recusa a cumprir uma determinação, ele pode ser punido? Pode, mas aí não é por atuação do corregedor. O corregedor vai fazer o quê? Vai propor ao Tribunal Pleno a instauração de um processo disciplinar administrativo, que se o Tribunal Pleno entender vai abrir e vai observar todos os passos da resolução 135 do CNJ, que trata do processo administrativo disciplinar em relação aos magistrados. Bom, para nós finalizarmos esse primeiro bloco, desembargador Grácio, como é que funciona a correição em relação aos magistrados que atuam na segunda instância e também quanto aos ministros do Tribunal Superior do Trabalho? A Corregedoria Regional, e no cargo que eu ocupo, tem poder de fazer a correição sobre as unidades judiciárias e decidir correições parciais ou reclamações contra os juízes de primeira instância. Sim. Em relação aos desembargadores, esses estão adstritos à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, hoje ocupada pelo ministro Brito Pereira, e também pela ministra geral da Justiça, que é a ministra Nancy Henrique. Então, há planos determinados sobre a atuação dos corregedores. E em relação aos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, existe algum tipo de fiscalização também em relação à atuação deles? Olha, a fiscalização seria da Corregedoria Geral, tão somente. Mas não há casos precedentes, pelo menos que eu conheço nesse sentido. Desembargador Grácio, eu preciso chamar o primeiro intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.